26 de dezembro de 2016. A Rússia está de luto. O avião que transportava o coro do Exército Vermelho caiu no mar. 64 membros do coro morreram no acidente. A Orquestra de Vozes, que há mais de 80 anos reproduz os hinos do repertório revolucionário, era uma das últimas testemunhas vivas da Grande Guerra Patriótica, o combate levado a cabo pelo Exército Vermelho contra o nazismo, que fez 10 milhões de mortos. – 22 de junho de 1941. Começa a Operação Barbarossa, a invasão da URSS planeada em segredo por Hitler. 3,5 milhões de soldados da Wehrmacht chegam à União Soviética. Como demonstra o noticiário divulgado nesse dia pela Rádio Moscovo, a surpresa é total. Говорит Москва. Говорит Москва. Последние новости. Текстильная промышленность опять перевыполнила план. Урожай пшеницы в этом году обещает быть высоким, но уборочная кампания начнется позже намеченных сроков. А сейчас переходим к гимнастике. Вытянули руки, согнули. Раз, два. Еще. Раз, два. O Estado-Maior é apanhado de surpresa. O general Timoshenko, apavorado, não se atreve a acordar Stalin e delega ao seu segundo de comando, o general Zhukov, essa tarefa. Do outro lado, Stalin apenas diz: convoquem o Politburo ao Kremlin. Perante o perigo, Stalin tem apenas uma resposta: repressão. Manda prender e fuzilar as altas patentes que não souberam travar a ofensiva alemã. Para estruturar melhor as suas tropas, Stalin destaca para cada unidade um comissário da NKVD, a polícia política. Oficialmente, é para aumentar o moral dos soldados. Mas, na verdade, a NKVD deverá registar os menores desvios e purgar as tropas de qualquer tipo de traição e de derrotismo. Estas medidas excepcionais já foram utilizadas pela URSS na sua curta história, durante a Guerra Civil desencadeada após a Revolução Bolchevique. Em novembro de 1918, no início da Guerra Civil, Lenin nomeia Leon Trotsky para a Comissão de Guerra. Trotsky não tem qualquer competência militar, mas é um organizador sem igual. A sua missão é uma demonstração de força: vencer os exércitos do czar, ao mesmo tempo que vence a aliança internacional que se uniu contra o jovem Estado comunista. Trotsky tem de criar um exército com urgência.
O Exército Vermelho dos operários e dos camponeses devia ser um exército de voluntários, o povo armado, sem patentes nem comandos. Os oficiais deviam ser eleitos democraticamente. Mas em 2 meses, apenas 150.000 homens se apresentaram nos secretariados de recrutamento. Não é suficiente. Trotsky percebe que os ideais da revolução não podem ser aplicados nestas circunstâncias. É decretada então a mobilização geral e obrigatória. Os recrutas não têm experiência com armas de fogo. Quem os pode formar e liderar? Trotsky decide integrar antigos oficiais do exército do czar habituados à estrutura militar. Mas depara-se com a discordância de Stalin, que ainda é apenas um comissário do povo. Para ele, entregar a segurança do regime aos inimigos da revolução é uma aberração. Será encontrado um meio-termo. Comissários políticos, agentes de controlo, instrutores e delegados de pessoal, tudo ao mesmo tempo, serão designados para vigiar os oficiais czaristas. Não podemos reunir um exército sem repressão, escreve Trotsky. Não podemos levar para a morte massas de homens se o comando não tiver à sua disposição no arsenal a pena de morte. Apesar da estrutura rígida, os soldados, esfomeados e mal equipados, desertam às centenas de milhares. Em 1920, 2 anos após a sua criação, o Exército Vermelho afirma ter 3 milhões de soldados. Na verdade, não tem mais de 700.000. No terreno, as ações de violência coletiva mergulham a população num ambiente de pavor. O terror branco do exército do czar tem como resposta o terror dos vermelhos. Aldeias incendiadas ou demolidas, execuções sumárias, violações sistemáticas. As mulheres mais novas são levadas e submetidas à escravatura sexual. São criadas brigadas de requisição para fornecer víveres aos soldados. Roubam cereais, o que provoca revoltas camponesas. Em outubro de 1920, a 300 km a sul de Moscovo, rebenta uma insurreição em Tambov. A brigada de requisição foi linchada pela população. Para dominar a revolta, Lenin chama um antigo oficial czarista, Mikhail Tukhachevsky. Este jovem militar tinha dado provas quando conseguiu acabar com um motim de marinheiros no porto de Kronstadt. Tukhachevsky, a quem Lenin deu plenos poderes, encabeça uma repressão sangrenta em Tambov. O Exército Vermelho não está apenas em guerra contra um exército inimigo, mas também contra a população local. Tukhachevsky dá ordens cuja falta de misericórdia é extrema. Ordem do dia número 171. Fuzilar no local e sem julgamento qualquer cidadão que se recusa a dar o nome. Fuzilar no local sem julgamento o filho mais velho das famílias de criminosos. O oficial soviético manda disparar obuses com gás tóxico sobre os camponeses. As famílias recalcitrantes são enviadas para a Sibéria. Outras são fechadas em campos de concentração geridos pelo Exército Vermelho. Em 1922, a sovietização de Tambov está concluída.
A Guerra Civil também. Para toda uma geração de soldados e de oficiais, foi um batismo de fogo. A Guerra Civil fez do país um campo militar, dirá Zhukov. E assim foi possível concentrar toda a economia nacional nos objetivos militares. Mas este país militarizado tem grandes lacunas quando a Alemanha invade a URSS em 1941. Nos primeiros dias de invasão, os alemães, que avançam em 3 frentes, dizimaram todas as linhas soviéticas. No Exército Vermelho, impera a desorganização a todos os níveis. As ligações foram cortadas. Nada foi antecipado. Boris Vassiliev, um soldado voluntário de 17 anos, vê-se perdido no meio dos combates. Nessa manhã, fomos acordados por um barulho ensurdecedor. Havia tiros de todos os lados. Começámos a correr para a floresta onde estava o nosso regimento. De todos nós, apenas 4 conseguiram lá chegar sãos e salvos. Na primeira semana morreu um soldado soviético, de 2 em 2 segundos. 200.000 morreram em combate. Mais de 100.000 foram feitos prisioneiros. A 26 de junho de 1941, Minsk, capital da Bielorrússia, cai nas mãos dos alemães. A Wehrmacht ganha terreno todos os dias. Em Moscovo, Stalin diz em confidência a Molotov, o seu braço direito: Lenin deixou-nos um grande legado. E nós, seus sucessores, demos cabo de tudo. Melhor do que ninguém, Stalin sabe que o Exército Vermelho não é nem metade daquilo que foi. E há uma razão para isso. Alguns anos antes, ele reduziu-o a pó. Em 1936, o antigo oficial czarista que pacificou Tambov, Tukhachevsky, que recebeu a alcunha de Pequeno Napoleão, tornou-se comissário adjunto da defesa. Venerado pelos seus soldados, fez do Exército Vermelho um dos melhores exércitos do mundo. Mas ao denunciar a ameaça que Hitler representava, Tukhachevsky contraria os planos de Stalin, que quer privilegiar um acordo de paz com a Alemanha. Stalin decide calá-lo. Para isso, terá de se livrar dos homens do Marshal também. A 11 de junho de 1937, juntamente com 8 comandos de primeira linha, Tukhachevsky é detido e condenado à morte. São executados nessa mesma noite.
É o sinal de partida para a purga contra os militares. 4 dos 5 marechais do Exército Vermelho, 14 dos seus 16 generais e 11 comissários políticos seguem os passos de Tukhachevsky até à cova. Até o coro do Exército Vermelho, criado em 1928 pelos 10 anos da Revolução, foi dizimado. Ao todo, 75.000 dos 80.000 oficiais do Exército Soviético desapareceram nestas purgas que continuaram até março de 1939. Para substituir as altas patentes levadas pelas purgas do Grande Terror, cerca de 1.000 jovens oficiais são promovidos a general em 1940. Entre eles, Zhukov, cujas origens modestas o terão poupado, e Konev, que conseguiu dissimular os bens imobiliários da sua família. É desta classe de 1940 que emergirão os chefes do alto comando ao serviço em 1941. Enquanto a Wehrmacht avança pelo território soviético, os oficiais ainda estão apavorados pelos efeitos da purga. Lembrávamos-nos todos de 1937, conta Zhukov. Os mais experientes fazem-se discretos, não tomando qualquer iniciativa. Os generais mantêm a debandada em termos vagos, dissimulando as retiradas e as derrotas a Stalin. Sabem que ao menor passo em falso têm o pelotão de fuzilamento à espera. E nem precisam de perder batalhas para isso acontecer. Basta que se esqueçam de enviar um dos 2 relatórios diários. – 3 de julho de 1941. 2 semanas após o início do conflito, Stalin dirige-se aos soviéticos num discurso divulgado pela rádio. É a primeira vez desde o início da invasão alemã. Para compensar as perdas, Stalin declara a mobilização geral. Soviéticos de ambos os sexos, com idade para combater, acorrem aos secretariados de recrutamento. Helena Kudina foi uma das que se apresentou. Stalin dirigiu-se a nós no seu apelo, irmãos e irmãs, e de repente todos se esqueceram dos seus rancores. Tínhamos um tio preso no Gulag, mas a nossa mãe disse: vamos defender primeiro a pátria, o resto pode esperar. Num país que proclama a igualdade dos seus cidadãos, entre 500.000 e 1 milhão de mulheres serão enviadas para a frente de combate. São enfermeiras, cozinheiras, operadoras, mecânicas, mas também condutoras de carro de combate e fuzileiras navais. Quando entram para o exército, as raparigas como Maria Morozova entram num universo feito por homens e para os homens. Assim que nos viu, o comandante ficou furioso. Agora fazem-me levar com as mulheres? Mas isto é um corpo de bailado? Isto é uma guerra e não um baile. Sentimos-nos ofendidas. Mas quem pensava ele que nós éramos? Nós viemos para fazer a guerra.
Outono de 1941. O Exército Vermelho bate em retirada em todas as frentes. Stalin é o principal culpado das derrotas militares. Não parou de lançar contraofensivas quando estava numa posição de fragilidade, atrapalhando o trabalho dos seus generais, substituindo-os constantemente devido à sua obsessão para encontrar traidores. A miséria está por todo o lado. Nas suas memórias, Zhukov escreve: por mais incrível que pareça, tínhamos de mendigar por munição. As ordens eram de consumir no máximo 2 cartuchos por dia, quando estávamos em pleno combate. Para os soldados soviéticos parece uma situação sem saída. Rendem-se em massa ao invasor. Fim de setembro de 1941. Mais de 2 milhões de soldados tinham sido feitos prisioneiros. Considerados como sub-homens pelos nazis, os soldados do Exército Vermelho estão presos em condições horríveis e passam fome até morrer. O soldado Igor Trapitsyn recorda: o que vi no campo era horrível. Havia rixas até à morte para se tirar a um homem o pão que tinha na boca. Os alemães diziam que só tínhamos mais 3 meses de vida, mas nós tínhamos começado a morrer muito antes. A partir de meados de julho de 1941, a SS vai aos campos para selecionar elementos indesejáveis. Judeus, comunistas e intelectuais são sistematicamente executados. Meados de outubro de 1941. Os alemães estão a 200 km de Moscovo. O metropolitano deixou de funcionar. A cidade sustém a respiração. As instituições, seguindo o exemplo do corpo diplomático, são transferidas para a fronteira com o Cazaquistão. Para enganar a aviação inimiga, o Teatro Bolshoi e o Kremlin são tapados por grandes toldos com impressões de imóveis habitacionais. A chegada precoce do inverno permite aos soviéticos recuperar um pouco o fôlego. Stalin aproveita para marcar as mentes. A 7 de novembro de 1941, organiza um grande desfile para comemorar o aniversário da Revolução. Великая освободительная миссия выпала на ваш долю. Будьте же достойны этой миссии.
Um sentimento esquecido, o patriotismo, faz renascer a esperança dos soviéticos. O meu coração alegrou-se, lembra Grigori Pomeranz, estudante de filosofia. Batia forte, sentia a pulsação dos outros corações. Deixei de pensar e a vontade coletiva levou a melhor. A 15 de novembro de 1941, a Wehrmacht está a apenas a 20 km do Kremlin. Mas o gelo obriga os alemães a ficarem nas suas posições. Durante a noite, a temperatura desce até aos 30 graus negativos. O óleo dos motores gelou. A Luftwaffe não pode fazer descolar os seus aviões. O reabastecimento é cada vez mais raro. A Wehrmacht não tem combustível, nem luvas. A 1 de dezembro de 1941, Zhukov liga a Stalin. O inimigo está esgotado, diz-lhe. 3 dias depois, lança a sua contraofensiva. O seu exército não se compara. Soldados de infantaria, artilharia e um punhado de blindados. Para compensar as falhas nas suas tropas, Zhukov remete-se à estratégia militar. Temos os alemães presos pelos flancos à volta da capital, escreve Zhukov. A mesma manobra será utilizada em Stalingrado e os alemães vão ser apanhados novamente. A estratégia de Zhukov põe os alemães em debandada. Pela primeira vez, o Exército Vermelho vê os atos violentos cometidos pelos nazis. Soldados soviéticos executados sistematicamente. Florestas de enforcados deixadas pelos alemães levam a uma justiça diligente. Os traidores, os soviéticos que passaram para o inimigo, são julgados no local pelo Exército Vermelho antes de serem fuzilados. Фашистские полчища пытались захватить столицу. Не вышло! Под сокрушительными ударами доблестных воинов Красной Армии хвастливый гитлеровский план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Zhukov, o salvador de Moscovo, torna-se herói nacional de um dia para o outro. A vitória soviética leva a um aumento da propaganda. O cinema e as notícias fazem com que os soviéticos apoiem o seu exército. As comédias divertem o público, fazendo pouco do inimigo. Os filmes de guerra exaltam a coragem dos soldados. Boris Vassiliev, mutilado pela explosão de uma mina, nem quer acreditar.
Nos filmes de guerra vemos os soldados a correr para atacar e a gritar pela pátria, por Stalin. Na verdade, o que eu mais ouvia na frente era filho de uma mula. Темная ночь, только пули свистят по степи. A ligação da frente com os que ficam para trás resume-se às cartas trocadas entre os soldados e as suas famílias. 45.500 vagões carregados com a correspondência dos soldados percorrem todos os dias a URSS. As cartas são uma questão fulcral e uma aposta da propaganda. Na unidade de Danil Alshitz, é o oficial político, cujos homens tratam por Papá Chnitov, quem escreve aos pais. Os recrutas são sempre exemplares nas cartas e os combates são heróicos. Quando os soldados lhe pedem para explicar, ele responde: para as mães, o filho de cada uma deve ser sempre o melhor dos soldados. Quanto às cartas enviadas pelas famílias, estas são submetidas à censura da NKVD, que passa cuidadosamente um marcador preto por cima das dificuldades da vida de quem fica para trás, da escassez, dos refugiados que dormem no chão, da morte de um primo ou de um vizinho. A 6 de janeiro de 1942, aproveitando a vitória em Moscovo, Stalin tenta uma manobra militar audaz. Alinha 5 milhões de soldados antes de lançar 10 contraofensivas ao longo da frente. Acabam todas por fracassar. Entretanto, as condições de vida dos soldados continuam a degradar-se. O reabastecimento privilegia as entregas de vodka em vez de víveres. Esgotados pelos combates e com o frio glaciar do inverno, os soldados são vítimas de piolhos, doenças e da malnutrição. Alguns vêem-se reduzidos a comer carne humana, como lembra Danil Alshitz. No nosso exército, a subnutrição era de tal forma drástica que houve casos de canibalismo, até na nossa divisão. No inverno de 1942, a temperatura era de 41 graus negativos. Um soldado encontrou um cadáver, levou-o para uma gruta e comeu-o. Foi fuzilado à frente dos seus camaradas. Os soldados sabem que, se forem feitos prisioneiros, serão acusados de traição. Quando forem libertados, serão executados ou enviados para um gulag. É por isso que alguns, até mesmo generais, preferem ficar ao serviço do inimigo e esperar que a Alemanha ganhe. O general Vlasov, herói da Batalha de Moscovo, foi feito prisioneiro em julho de 1942. Uma captura de primeira categoria para os alemães que conseguem virar a lealdade do general soviético. Deixam a seu cargo o comando do Exército da Libertação Russo, composto por prisioneiros soviéticos.
Os homens de Vlasov, os Vlasovtsi, tal como os auxiliares voluntários russos, ucranianos ou bálticos, ficam encarregues das tarefas mais baixas. A maior parte é destacada para patrulhar os guetos e os campos de extermínio, ou são enviados para aumentar os números de efetivos das Einsatzgruppen, as unidades móveis de matança, que têm a seu cargo o genocídio dos judeus. Os judeus que conseguiram escapar às execuções em massa vão reforçar os grupos de partisans, que, além das tropas soviéticas, perseguem os soldados da Wehrmacht. Escondidos nas florestas ou nos pântanos da Ucrânia e da Bielorrússia, levam a cabo uma guerrilha intensa feita de emboscadas, de sabotagens e de operações comando. Baruch Shub perdeu a família toda no Holocausto e fez parte da resistência do gueto de Vilnius, antes de se juntar a um batalhão de partisans judeus na floresta de Rudniki. Fazíamos com que os comboios descarrilassem. Sabotávamos as transmissões alemãs ao cortar os cabos de telefone ou de telégrafo. Explodíamos pontes. Era um orgulho poder ser útil e vingar-me dos fascistas. A resistência corrói o moral dos alemães e dá um novo brilho ao brasão de um exército regular que está em descalabro em todas as frentes. Como estes grupos se multiplicam longe da alçada de Moscovo, agora o Kremlin tem de os formar e de os estruturar. Um comando-geral irá coordenar as suas ações. Para os integrar na propaganda do regime, operadores de câmara são enviados para os filmar nas florestas da Bielorrússia. Verão de 1942. Os alemães estão às portas de Stalingrado. A cidade que tem o nome do líder supremo é um nó ferroviário e fluvial. A tomada da cidade iria permitir a Hitler cortar as linhas de abastecimento de combustível em material de guerra do Exército Vermelho. O 6º Exército do General Paulus entra sem dificuldade em Stalingrado. Apesar da fragilidade das tropas soviéticas, um homem continua a ser uma muralha perante os ataques da Wehrmacht. O tenente-general Shuikov, que assumiu o comando do 62º Exército e que combateu na Guerra Civil Espanhola. Tem experiência de combates em zonas urbanas e organiza a resistência. Shuikov abastece continuamente as suas tropas com munições e forma comandos que surpreendem os alemães pela retaguarda, ao se deslocarem pelos esgotos. Shuikov faz dos soldados de infantaria atiradores furtivos. No final de setembro de 1942, os alemães marcam passo.
Mas a vitória está longe de ser garantida. Stalin volta a ligar a Zhukov, que começa a ser tratado por bombeiro da frente para restabelecer a situação. Sob o seu comando, as forças soviéticas atacam o ponto fraco das linhas alemãs, os exércitos romenos aliados do Terceiro Reich. O plano de Zhukov, nome de código Urano, consiste em cercar e isolar o 6º Exército dentro de Stalingrado. A 31 de janeiro de 1943, o general Paulus rende-se aos soviéticos. Apesar das perdas consideráveis, o Exército Vermelho venceu. O jornalista Alexander Vert descreve o estado de espírito que se vivia. Todos sentiam um orgulho nacional profundo. Por fim, via-se que todos os sacrifícios e todo o sofrimento não tinham sido em vão. Com a memória da Guerra Civil a desvanecer-se, a Grande Guerra Patriótica é o novo elo da sociedade. Depois de vencer em Kursk, a 23 de agosto de 1943, o Exército Vermelho não volta a perder terreno. A caminho de Berlim, o Exército liberta uma a uma todas as cidades por onde passa. O Exército Vermelho retoma a iniciativa estratégica. As autoridades militares decidem então criar uma unidade de atiradores de elite exclusivamente feminina. Algumas mulheres, como Ludmila Pavlichenko, distinguiram-se pela exatidão dos tiros em pleno combate. Rosa Tchanina tem apenas 17 anos, quando entra, juntamente com mais 700 camaradas, para a Academia de Atiradoras de Elite. Cortam-lhes o cabelo, dão-lhes a vestir os uniformes masculinos, que são demasiado grandes para elas. O treino é difícil. Acordar às 6 horas, aulas teóricas e de balística. Depois é o treino de tiro, durante 6 meses, antes de serem enviadas para o campo de batalha. Rosa Tchanina depressa se torna uma assassina aguerrida. Em algumas semanas, já conta com cerca de 20 vítimas na sua tabela. No seu diário escreve: "Desde que estou na frente de batalha, que não passei um minuto sem vontade de lutar. Meu Deus, por que tenho uma personalidade tão estranha? Daria tudo, até a vida, para acalmar este desejo que me tortura. Nem consigo dormir à noite." A propaganda coloca-a num pedestal. A cara dela aparece nas primeiras páginas dos jornais. Tchanina é uma celebridade. No outono de 1944, o jornalista Ilya Ehrenburg escreve sobre ela: "A mãe russa que trouxe ao mundo uma filha tão gloriosa e nobre deve estar orgulhosa." A propaganda usa também o coro do Exército Vermelho para levantar o moral das tropas. Desde o início do conflito que o grupo de música dá espetáculos em todas as linhas da frente.
O coro do Exército Vermelho fará cerca de 1.500 espetáculos. Durante bombardeamentos, nas trincheiras, nos hospitais militares. Alexandre Alexandrov, criador e maestro do grupo, compõe uma música que virá a ser adotada por Stalin como o hino nacional da URSS a 15 de março de 1944. Enquanto o Exército Vermelho continua a avançar para Berlim, Stalin redige um novo regulamento que celebra o espírito de iniciativa. Resume-se a uma frase: perseguir o inimigo sempre que estiver numa posição de fragilidade. Na Polónia, os soviéticos descobrem o campo Majdanek a 24 de julho de 1944. Os soldados do Exército Vermelho são os primeiros a entrar num campo de extermínio. Mais de 200.000 pessoas, das quais cerca de 80.000 eram judias, foram aí assassinadas. Os operadores filmam os prisioneiros mais capazes e a máquina de morte nazi. Os alemães fogem, sem ter tempo de destruir a câmara de gás. A 27 de janeiro de 1945, os soviéticos chegam ao campo de Auschwitz. Sabíamos que era um campo semelhante a Majdanek, por onde a nossa divisão tinha passado, lembra o sargento de tiro Ivan Sorokopud. Ao passar o portão, vimos uma dúzia de esqueletos vivos que se deslocavam com dificuldade. Emanavam um odor pestilento. De regresso aos caminhões ao fim de meia hora, ninguém era capaz de articular uma frase que fosse. Só nos escapavam insultos dirigidos aos nazis, mas que montes de esterco abomináveis. Os operadores de câmara que chegaram atrasados ao campo fazem uma reconstituição da libertação de Auschwitz. Os habitantes das redondezas, disfarçados de deportados, acolhem com entusiasmo os soldados do Exército Vermelho. O filme fica tão aquém da realidade que nunca será divulgado. A 4 de fevereiro de 1945, Stalin encontra-se com Churchill e Roosevelt em Yalta para preparar o pós-guerra. Definem-se a traços largos as zonas de influência na Europa, as zonas de ocupação na Alemanha e a criação das Nações Unidas.
Stalin quer a todo o custo antecipar-se aos seus aliados e chegar primeiro a Berlim. O Exército Vermelho entrou na Alemanha. As ordens são estilhaçar o orgulho da raça alemã. A caminho de Berlim, as pilhagens tornam-se rotina. Leonid Rabitchev explica: entrávamos e levávamos tudo o que queríamos. Rádios, roupa. Na Rússia, não tínhamos nada, absolutamente nada. Relógios e mais relógios. Tirávamos os relógios a toda a gente. Às pilhagens juntavam-se as violações. Mais de 2 milhões de alemães serão vítimas de violação entre janeiro e julho de 1945. Leonid Rabitchev nunca esquecerá o destino das mulheres que trancaram na igreja de uma aldeia. 5 dos nossos carros de combate irromperam e dispersaram as sentinelas. Os homens entraram na igreja e as violações começaram. As notícias espalharam-se pela cidade. Vieram todos os soldados. Alguém teve a ideia de atirar do cimo da igreja as mulheres que tinham perdido os sentidos. Tudo isto durou 3 ou 4 horas. Durante os combates que a levaram até à Alemanha, a atiradora de elite Rosa Tchanina perdeu toda a sensibilidade. Sobre as violações, escreve: o que importa se eles se vingam nas alemãs? Agora, seja como for, já não tenho coração. A 28 de janeiro de 1945, perto de Königsberg, Rosa Tchanina é atingida por um rebentamento de obus. A heroína do Exército Vermelho não sobrevive aos ferimentos. A mãe, que tinha percebido que a filha tinha chegado a um ponto em que já não havia volta a dar, dá desta forma a notícia ao filho mais novo. A Rosa morreu, e talvez seja melhor assim. Como iria ela viver depois da guerra, após ter matado tanta gente? (16 de abril de 1945). O Exército Vermelho, que se antecipou aos anglo-americanos, chegou a Berlim. Enquanto Koniev tem a cidade flanqueada a sul, Zhukov ataca a periferia a norte, a 24 de abril. Os combates decorrem no meio da rua. A obstinação da resistência está ao mesmo nível do seu desespero. Os últimos combatentes do Terceiro Reich não têm fuga possível. Em menos de uma semana, apesar de algumas bolsas de resistência, o final está decidido. A 30 de abril, Zhukov está no centro da capital alemã. Nesse dia, Hitler suicida-se no seu bunker. Pavel Vinik, soldado de infantaria vindo de Odessa,
ainda combatia em Berlim quando soube que a guerra tinha acabado. Ao amanhecer, o silêncio imperava sobre tudo. O que se passava? De repente, recebemos uma mensagem do quartel-general no nosso rádio portátil que dizia o seguinte: as tropas alemãs renderam-se em Berlim. Cessar fogo. Era 2 de maio de 1945. Começámos todos a gritar de alegria, a gritar, a chorar, a dar tiros para o ar. Evgeny Kaldel, jovem fotógrafo da agência oficial TASS, encena a imagem que será símbolo da vitória do Exército Vermelho. 2 soldados ofereceram-se como voluntários para erguer a bandeira vermelha no topo do Reichstag. Kaldel manda a fotografia para Moscovo. Esta é imediatamente devolvida. Vê-se perfeitamente 2 relógios nos punhos do soldado que segura os pés do camarada. São uma prova das pilhagens do Exército Vermelho. Kaldel raspa ele mesmo o contratipo para que um relógio desapareça. A fotografia dá a volta ao mundo. A 24 de junho de 1945, organizam-se as celebrações da vitória em Moscovo, na Praça Vermelha. O Marshal Zhukov é o convidado de honra. Vemo-lo a galopar sobre o cavalo branco que Stalin lhe ofereceu pelo meio das tropas. O papel bonito é de Zhukov, mas não passa de uma personagem secundária. Stalin não tem concorrência. O herói incontestável da vitória é ele. Como nos triunfos czaristas, os batalhões põem aos pés do comandante supremo os estandartes dos vencidos. Depois de um início difícil e de um conflito que deixou por muito tempo uma ferida dolorosa, o Exército Vermelho levanta a cabeça. Mas o mundo caótico que se prevê no pós-guerra contém novos desafios. Desses, o Exército Vermelho não sairá vitorioso.